Olá, hoje eu lhes farei a explicação da tarefa 2, realizada no dia 28 de agosto, associada com essa imagem, onde diz que nas extremidades de uma haste fina, rígida e de massa desprezível, estão presas duas massas de 4 e 3 kg, uma distância entre si equivalente ao comprimento da própria haste, que tem um comprimento de 54 centímetros, seja a metade e a metade. Sabendo que o sistema está girando com uma velocidade angular constante de 2,5 ou 2,5 giros por segundo em relação ao eixo de rotação vertical, como mostra-se nessa imagem, mas na imagem do PDF é bem mais claro. Com base às informações anteriores, determinar a energia cinética que o sistema apresenta. Para esse caso, começa-se expressando primeiro a velocidade angular, pois diz o enunciado que é equivalente a 2,5 giros por segundo, mas um giro é equivalente a uma rotação, ou seja, rotações por segundo. E uma rotação equivale a 2π radianos. Ou seja, que a velocidade angular será de 2,5 ou 5π radianos por segundo. 2,5 vezes 2, 5π. E permita-me expressar essa vírgula para fazer uma escrita um pouco mais direta. 5π radianos por segundo. Essa velocidade angular do conjunto em relação a esse eixo que passa pela metade da haste. Da haste. Para determinar a primeira parte, a parte A, a energia cinética, haverá que expressar o momento de inércia dessa distribuição de massa. Muito simples, pelo fato que são duas massas a uma distância equivalente à metade da haste, ou seja, se a metade da haste tem 54 centímetros, isso implica que essa distância será a metade de 54, será 27 centímetros. E equivalente para a outra massa de 4 kg a uma distância de 27 centímetros em relação ao seu centro de massa, ou seja, que o momento de inércia em relação a esse eixo de rotação, especificamente expressa-se como sendo a massa, então podemos pôr nome equivalente a massa 1 e massa 2, onde será a massa 1 vezes a distância ao quadrado, mas a distância é equivalente a L de 54 centímetros, ou seja, L meios, será essa distância. Podemos expressá-la como L meios a quadrado, mas a massa 2, que está à mesma distância, L meios à segunda potência. Em outras palavras, o momento de inércia, de uma forma bem resumida, poder-se escrever como sendo o fator em evidência L meios da massa 1 mais a massa 2, a uma distância L meios ao quadrado, ou L a segunda potência, dividido por 4. Tem esse momento de inércia em relação a esse eixo de rotação, esse eixo específico nessa imagem. Com base nesse momento de inércia e com base na velocidade angular apresentada pelo movimento dessas duas massas em relação a esse eixo, agora se expressa-se a energia cinética de rotação, a energia cinética e com o supraíndice de rotação como sendo o meio da inércia da primeira com uma velocidade angular existente ao quadrado, mais o meio da inércia da segunda partícula, com a velocidade angular existente. Embora fiz essa expressão separada, equivale a essa expressão do momento de inércia por completo, pelo fato que estão presas entre si e por mais que sejam objetos diferentes, comportam-se como um objeto rígido, cuja distância em relação ao eixo de rotação sempre será a mesma e, portanto, o momento de inércia é a contribuição linear de ambas expressões, de ambos momentos de inércia, de ambas partículas ou de ambos elementos presentes nessa distribuição. Ou seja, que será um momento de inércia 1 mais um momento de inércia 2, pois ambas apresentam a mesma velocidade angular, será um momento de inércia total. Nesse caso, 1 meio do momento de inércia total, da massa 1 mais a massa 2,
a distância L, a segunda potência, dividido por 4 com a velocidade angular ao quadrado, implicando que seja, numericamente, e aqui terei que fazer uso da calculadora, 1/2 da massa zero vírgula cinco vezes 7 kg vezes o comprimento segunda potência, 0,54 centímetros ao quadrado, ou metros, perdão, 0,54 metros ao quadrado, vezes a velocidade angular ao quadrado, 5 vezes π, a segunda potência, dividido por 1/4. Ou seja, uma energia cinética equivalente a 62,95 unidades de energia joules. Uma energia cinética considerável, pelo fato que são massas de 3 e 4 kg e estão rotacionando 2,5 vezes por segundo, bastante rápido, 2 voltas e meia por segundo. Se me faço entender com essa primeira parte, faremos para a segunda. Calcular o módulo da força radial que cada uma das massas experimenta. E nesse caso, as massas têm, ou os objetos que estão aqui têm massas diferentes. Como determinar a força radial, ou a aceleração centrípeta que implicará na força centrípeta? Se diz que a força centrípeta, o seu módulo está associado com a massa do objeto que experimenta essa aceleração centrípeta, onde o módulo da aceleração centrípeta está associado com a velocidade tangencial à segunda potência, dividido pelo raio da circunferência do giro que realiza essa partícula, ou essa massa de 4 kg. Nesse caso, não se tem a velocidade linear, mas sabe-se qual será a velocidade angular e conhece-se a distância em relação ao eixo de rotação. Portanto, a velocidade linear expressa-se como sendo a distância, o fator de escala com a velocidade angular, a segunda potência dividido pelo raio, implicando que seja proporcional ao raio e a velocidade angular ao quadrado. Ou seja, que a força centrípeta dependerá da massa do objeto, da distância do objeto até o eixo de rotação e da velocidade angular ao quadrado. Substituindo os valores, muito mais simples. Quando se faz um raciocínio geral, resultará muito mais simples analisar um caso particular. E nesse caso particular será a massa M1 de 4 kg, a massa M2 de 3 kg. Ou seja, que a força centrípeta da primeira massa de 4 kg será a massa M1, uma distância L meios, e a velocidade angular à segunda potência, equivalente para a força centrípeta da segunda massa, da massa M2, a distância L meios com a velocidade angular ao quadrado. Substituindo os valores, tens para a massa M1 de 4 kg por L meios, ou seja, 27 centímetros, 0,27, vezes a velocidade angular ao quadrado, 5 π radianos à segunda potência, resultado de 266 newtons de força, bastante grande para a massa de 4 kg, 266,648 newtons de força. E para a segunda, para a massa M de 3 kg, substituindo aqui o 4 por 3, equivalente a 199,86 newtons de força. Considerável em ambos casos, mas essa diferença
de força centrípeta faz com que esse objeto girando seja instável. Não está girando no seu próprio eixo de simetria de massa, ou seja, o seu centro de massa, implicando que haja mais força puxando numa massa, ou uma massa puxa mais intensamente o eixo de rotação em relação a essa segunda massa, onde é bem mais notório a diferença ou a intensidade da força aplicada radialmente para dentro que deveria fazer a própria haste para que o sistema rotacione e faça um círculo em torno desse eixo de rotação. Agora continuamos com a parte C. A parte C diz se a rotação completa acontece sobre um eixo que passa pelo centro de massa do sistema, qual será a energia cinética? Vamos determinar qual será a posição do centro de massa. E para aquilo usaremos essa primeira imagem e marcaremos essa imagem da seguinte forma. Se diz que nessa posição estará o zero de distância. Nessa posição estará 27 centímetros positivos e nessa posição estará 27 centímetros negativos. Aonde estará o centro de massa dessa distribuição de duas partículas? A posição determinar-se-á mediante o seguinte raciocínio. Será ao longo do eixo X, e por mais que não pareça, você poderá fazer, ao longo do eixo X, onde o zero está nessa posição, 27 à direita e 27 à esquerda. Ou seja, o X, o centro de massa, para essa imagem congelada, estática, estará posicionado da seguinte forma. Primeiro objeto, a massa M1, na posição L meios negativa, portanto, será negativo massa M1 vezes L meios, mais a massa M2 na posição L meios, ou seja, à direita da imagem, positiva, dividida pela massa total, a massa M1 mais a massa M2. Implicando que na evidência poder-se deixar L meios e, portanto, será a razão entre as massas, ou seja, menos M1 mais M2 dividido por M1 mais a segunda massa, vezes o comprimento pela metade. Mas observem importante o raciocínio, antes de substituir os valores numéricos, que a massa M1 tem um maior valor, tem 4 kg. Menos 4 mais 3, implicando menos 1. Menos 1 dividido por 7 kg, ou seja, menos 1 kg dividido por 7, esse fator será negativo, independente das unidades. Será negativo e implicando fisicamente que estará associado ao centro de massa numa posição à esquerda em relação a esse zero que denota a posição zero do eixo X. Ou seja, o mais importante fisicamente será dizer que a posição do centro de massa estará à esquerda, o centro de massa dessa distribuição, ou, mais propiciamente, dizer a uma posição mais próxima da partícula de maior massa que da partícula de menor massa. Quanto mais próxima, qual será a sua posição? Tudo dependerá numericamente das informações, ou seja, menos 1 kg dividido por 7, ou seja, 1/7, que multiplica a 0,27 centímetros, implicando que estará à esquerda 3 centímetros com 8 milímetros, ou seja, numa posição de menos 0,038 metros. Vale somente escrever até milímetros, que é a precisão que tem-se das réguas comuns no nosso dia a dia. Ou seja, haverá que deslocar o centro de massa até essa posição, e implicando que esteja a uma distância maior da massa M2, por ter uma menor massa, e muito mais próxima a uma distância da massa M1. Agora sim, continuando com o raciocínio em relação à parte D. Em relação à informação do inciso C, a posição do centro de massa, calcular o módulo da força radial. Qual será a energia cinética nessa configuração? Então, haverá que determinar o momento de inércia nessa configuração. E, para fazê-lo mais específico, implicando que seja essa parte,
o momento de inércia em relação aos centros de massa será a massa 1 a uma distância L meios menos o x centro de massa mais, a segunda potência, massa 2 em uma posição L meios mais x centro de massa. Mais distante da segunda, mais próxima da primeira. Mas quanto mais distante, haverá que substituir os valores e, sem expandir esses dois binômios, diz-se numericamente que o momento de inércia resulta ser a massa da primeira de 4 kg vezes a distância de 27 centímetros, 0,27 menos 0,038, o resultado anterior, a segunda potência, mais 3, que multiplica a essa distância de 0,27 mais 0,038, a segunda potência. Ou seja, o momento de inércia nessa configuração é um pouco menor. 0,499 kg vezes metro a segunda potência. Sendo essas as unidades, sendo diferente do resultado anterior. Agora, calcular-se a energia cinética de rotação para o caso dos centros de massa, ou seja, um meio da inércia dos centros de massa mais a velocidade angular anterior ao quadrado. Mais uma vez, substituindo os valores, a metade do resultado anterior vezes 0,5, ou seja, a metade, vezes a velocidade angular, 5 vezes π total a segunda potência, implicando que seja uma energia cinética de 61,67 joules. 61,67 joules. É uma energia cinética que, a priori, sem ver e sem desvendar a folha, terá que ser menor. Quanto menor? Bem pouco, porque faltava simplesmente deslocar um pouco o eixo para que passe justamente o eixo de rotação pelo ponto do centro de massa. Bem pouco. A diferença mais menor. Agora para a parte C, em relação ao inciso anterior, o inciso C, calcular o módulo da força radial para cada uma das massas experimentadas durante esse giro, que passe pelos seus centros de massa. Então, para a parte D, haverá que expressar, mais uma vez, segundo o cálculo anterior, a força centrípeta, que dependerá da distância. Nesse caso, para a força centrípeta da primeira massa, quando passa o eixo de rotação pelo centro de massa, será a massa 1 a uma distância L meios menos o x centro de massa, a velocidade angular, a segunda potência. A força centrípeta para a segunda massa, a massa 2, uma maior distância do eixo de rotação, vezes a velocidade angular ao quadrado. Muito similar ao resultado anterior, a expressão anterior que estava mostrando em relação aos centros de massa, mas haverá que expressar justamente, não simplesmente a inércia. É muito similar ao resultado da inércia, parecido ao resultado da inércia, só que sem esse fator, o meio. Vamos ver, não é a soma, mas é a contribuição de força centrípeta. Ou seja, para a primeira força centrípeta, ou a força que experimentará a primeira massa, a massa M1, de 4 kg, a uma distância de 0,27 cm menos 0,038, com a velocidade angular de 5π, a segunda potência, uma força um pouco menor, 228,97 newtons, em relação à massa de 3 kg, que está a uma distância um pouco maior, equivalente a 227,98.
a priori deveriam ser idênticas, e para aquilo denotaria com outra cor, pois deveriam ser as mesmas. Aonde que está a diferença? Aonde está a diferença? A diferença dessa pequena mudança numérica está associada com as cifras significativas após a vírgula. Quantas casas decimais, centesimal, milesimal, 10 milesimal, uma milionésima parte dessa informação numérica será necessária e importante e relevante para o cálculo da força centrípeta? Pois, a princípio deveriam ser as mesmas, ambas puxando para fora do eixo de rotação com a mesma intensidade, que seria a força centrífuga, mas havendo uma força para dentro, para o eixo de rotação, com a mesma intensidade, fazendo que o sistema esteja em equilíbrio na rotação, esteja balanceado. Essa é a palavra formal. Essa pequena diferença está associada com o cálculo numérico, mas teoricamente deverá ser a mesma, o mesmo valor numérico. E finalizando com a parte E, interpretar o melhor possível o porquê a diferença de resultados obtidos no inciso B em relação ao inciso D, ou seja, o inciso D em relação ao inciso B. Basicamente, tínhamos feito a descrição do porquê dessa diferença e está associado quando o giro acontece fora do eixo, ou sobre um eixo que não passe pelo centro de massa e sobre um eixo que sim passe pelo centro de massa, pois nesse último caso haverá um giro balanceado, não existendo forças puxando num canto maior que o outro, ou no círculo, no giro, puxando numa direção maior que a outra em relação ao giro, e sim havendo um equilíbrio. Mais ou menos isso acontece quando a máquina de lavar a roupa, a lavadora, está com a sua roupa bem distribuída em torno do tambor. Quando começa o giro, não começa a se bater, está balanceada. Se me faço entender com esse raciocínio, nos veremos numa próxima explicação.